Você tem facilidade para discernir o extraordinário de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero falar um pouquinho dessa diferença, como que os judeus percebem esse extraordinário, depois como os gregos vão perceber. Quero com vocês então a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 5 ao 18. Diz assim: Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram então e foram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e a seus arredores. Ali começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ou seja, um homem que nunca foi capaz de andar, nunca andou, né? Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olho e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Olha só que interessante. Logo que eles viram o milagre acontecer, eles fizeram o seguinte discernimento: bom, isso aqui só Deus pode fazer. Não pode um ser humano fazer uma obra dessa. Esse homem nunca andou e de repente nós estamos vendo ele agora andar. E convenhamos, isso é extraordinário. Provavelmente porque ele não andava, ele deveria ter as pernas atrofiadas, né? Ou seja, ou ter praticamente uma musculatura muito frágil nas pernas, ainda mais naquela época, né? Nós não tínhamos fisioterapia e até hoje, com os recursos em geral, há um atrofiamento das pernas. O que eles viram era extraordinário. Logo, o que eles fazem, só Deus faz assim. Então, estes homens são deuses. Deus desceu neles. Ou seja, Deus fez presente nesses homens. E isso é interessante. Por quê? Porque a encarnação do Verbo é o próprio Deus que se encarna. Porém, quando Jesus faz obras extraordinárias, o que fazem então os chefes dos judeus? O que fazem então aqueles que estão na frente? Peraí, isso daqui é blasfêmia, isso aqui não pode. O que eles fazem? Discutem. Eles retiram a questão do milagre. O milagre para eles era ruim, porque fazia com que as pessoas acreditassem naquilo que estava dito. Ou seja, eles não muito ligavam uma coisa ou outra, a não ser para dizer que este homem está se fazendo como Deus. E assim devemos, né, justamente apedrejá-lo, devemos colocar-nos contra eles. É diferente aqui as atitudes. Ou seja, é uma capacidade rápida de perceber que aquilo não provém de uma obra humana. O que eles fazem? Aqui vai dizer o seguinte, que ao saberem de tudo isso, né, ao perceberem que essa ação, então eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Júpiter significa o Zeus, né, ou seja, o Senhor, Deus dos deuses. Então Barnabé foi colocado como Deus dos deuses e Paulo como Mercúrio, porque Mercúrio era considerado o Deus da eloquência, o Deus que conseguia falar. Então ele era um Deus invocado aí, vamos dizer, pelos gregos, justamente para o comércio, para a capacidade de vender aquilo. Então, como viram em Paulo uma capacidade de transmitir, uma capacidade justamente de argumentar, então esse é Mercúrio, mas sem dúvida são deuses. E aí acontece tudo isso, né? Ao saberem disso, né, porque o que eles fizeram? O sacerdote Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta, né, touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifício. Ou seja, vou entregar sacrifício aqui porque esses homens são os deuses.
E aí, ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar os ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho, ou seja, que vocês chegassem a essas conclusões mentirosas, Deus permitiu. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios, ou seja, mandando do céu chuva e colheitas, dando alimento, alegrando-nos com os vossos corações. Ou seja, Deus dava testemunho, mas eles colocavam isso nas contas dos deuses, mas não eram deuses. E agora eles veem o extraordinário acontecer, colocam na conta daqueles deuses, de Júpiter, de Mercúrio, tem tantos outros deuses criados pela mitologia grega. E aí, Paulo e Barnabé logo colocam as coisas no lugar. Mas repare que aqui a dinâmica foi bem diferente dos judeus. Os judeus viam os sinais e não acreditaram. Não perceberam uma ação de Deus. Estes homens viram os sinais, acreditaram que é uma ação de Deus, só que fizeram encaixar aquela ação dentro da sua realidade. Muitas vezes nós queremos encaixar aquilo que Deus faz e realiza dentro do nosso próprio mundo. Vemos aí as inúmeras igrejas que tentam encaixar Deus conforme a sua realidade, conforme o seu mundo. E aí você vai vendo um Deus que extrapola. Mas o mais interessante é que muitas vezes, pelo próprio dom de Deus, as pessoas podem te colocar lá em cima. Mas você deve ter a simplicidade de sempre levar Deus, de sempre dar graças a Deus. E por fim, volto naquilo que foi o objeto da nossa meditação. Ou seja, veja o extraordinário de Deus. Glorifique a Deus por esta obra extraordinária. Perceba isso no seu dia a dia. E não tente enquadrar Deus no seu pequeno mundo, mas olhe para aquilo que Deus construiu através da sua Santa Igreja. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.